Tá mostrando aqui para vocês agora como está fazendo algumas configurações aqui no aplicativo Math for Kids. Como eu já falei com vocês em outros vídeos, né? A gente tem aqui o modo treino, a gente tem o modo pontos, a gente tem o modo velocidade. O modo pontos e o modo velocidade, a gente consegue fazer a configuração deles para eles poderem estar dentro dos parâmetros que a gente deseja. Então, por exemplo, no modo pontos eu posso falar, eu quero fazer 50 questões. E aí ele conclui. No modo velocidade eu posso falar, eu quero fazer o máximo de questões possível em 3 minutos, por exemplo, em 1 minuto, em 2 minutos, em 3 minutos. Então a gente consegue fazer essas configurações e eu vou estar mostrando para vocês. Para isso a gente vem aqui no configurações, né? E aqui a gente tem, olha só, temos o tamanho dos botões, né, que é uma configuração que nesse momento eu não vou estar explicando para vocês. E aqui questões para pontos, né? Então esse segundo item aqui, né, essa nossa segunda barrinha aqui, é a quantidade de pontos que a gente deseja fazer, né? Na verdade é tanto questões certas quanto erradas, né, que a gente vai ter que realizar para poder concluir essa etapa. Então eu vou alterar aqui para 50. Puxei a barra aqui para 50 e o tempo velocidade é o tempo que a gente vai ter para poder realizar as questões, né, enquanto a gente estiver trabalhando a velocidade. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 2 minutos, então eu vou colocar 120 segundos. 120 segundos, ok. E aqui eu vou estar falando para vocês a respeito de uma outra configuração, de mais duas configurações que a gente tem dentro do aplicativo. Né? Então, o primeiro aqui é a porcentagem de acertos para mudança de nível. Então, a porcentagem de acertos para mudança de nível, por padrão, ele está em 75%, mas a gente consegue reduzir ele até 50%. Mas vamos ser honestos, né? 50% não faz o menor sentido. É interessante a gente sempre colocar para mais. Né? Então, aqui eu vou colocar então para 90%. E a gente poderia até o 100% aqui, só que o 100% se a gente errar uma questão vai ser impossível, né, a gente avançar de nível. Então o ideal é a gente colocar algo que seja entre 0 e 99%, 100%. Lembrando que se você colocar no 99%, né, se você errou uma questão, você vai voltar de nível e você vai ter que vai ter que acertar muito para poder avançar de nível novamente. E aqui a nossa última configuração, que é ao errar uma resposta. Então a gente colocou uma resposta errada. Nós temos duas opções. A primeira opção é tentar novamente, né? Então aquela questão ela vai permanecer para a gente tentar colocar o resultado certo dela. Ou então a gente pode falar o seguinte: quero uma nova questão. E aí o sistema ele vai gerar uma nova questão para a gente poder tentar, e aquela ali que foi errada, ela passa. Né? Feitas essas configurações, aqui eu vou salvar então, salvei, e agora voltando aqui, eu já estou pronto para poder utilizar, não preciso reiniciar a aplicação, nada disso. Então se eu vier aqui no pontos, por exemplo, né, e começar a responder minhas questões aqui, olha só, a minha barrinha está andando bem pouco, então é sinal de que ele realmente está pegando 50 questões. Então só quando eu concluir 50 questões que ele vai concluir, né, esse meu nível aqui. Olha só. Então aqui vou parar aqui nos 14 itens, né, para poder estar apresentando algumas coisas para vocês, né? E aqui vou concluir então. Concluir, ok? E agora aqui no modo velocidade. Então olha só, vou aqui nas operações de soma no modo velocidade e aí olha só, os 2 minutos que eu tinha colocado, eles começaram a contar lá em cima. Então eu vou ter 2 minutos para poder fazer o máximo de questões possível aqui dentro do modo velocidade. Beleza? Então assim a gente faz a configuração, né, do app Math for Kids, né, para a gente poder determinar a quantidade de questões que a gente pode utilizar, que a gente deve fazer, né, em cada rodada. Então, o ideal é que a gente realize pelo menos 50 questões por dia para a gente poder treinar. Então, é o mínimo 50 questões. Né? Quando a gente estiver tentando 100, mais questões, o nosso aprendizado ele vai ser melhor. Por fim, vou mostrar aqui para vocês, para os pais principalmente responsáveis, a configuração aqui de senha. Né? Então, a gente pode colocar uma senha de administrador aqui para que as crianças elas não venham aqui e modifiquem isso. Né? Então, para isso eu vou clicar aqui no definir senha do responsável e aí eu vou colocar aqui então uma senha. Vou colocar aqui, por exemplo, 5555. E aí ele vai apresentar aqui para mim, né, para eu não precisar confirmar, e eu salvei. Olha só, ele me avisa aqui, ó, senha do responsável criada. Então, no momento em que eu vier aqui agora nas configurações e clicar, olha só, ele vai pedir aqui a senha, e se eu colocar uma senha errada,
ele não vai deixar eu entrar. Preciso colocar a senha correta para eu poder ter acesso a essas configurações. Então é isso, bom proveito aí no uso do aplicativo.